Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Marina Silvestre, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e no vídeo de hoje nós falaremos sobre sensopercepção. O que é a sensopercepção? A sensopercepção é mais uma função psíquica muito importante para a nossa sobrevivência, inclusive. É por meio da sensopercepção que nós interagimos com o mundo, recebemos os estímulos, interpretamos esses estímulos e nomeamos aquilo que nós estamos recebendo. Nós interpretamos, nomeamos e respondemos a esses estímulos que nós estamos recebendo. A sensopercepção, então, é uma palavra que nós podemos separar em duas palavrinhas. A primeira seria a sensação e a segunda a percepção. A sensação, ela é um processo, digamos, mais passivo. É aquilo que nós iremos captar através dos nossos órgãos sensoriais. A sensação, ela está mais relacionada a estímulos físicos. Geralmente, nós vamos utilizar um órgão sensorial para termos a sensação, muitas vezes bem específicos, como audição, olfato, tato, paladar. Então, por meio da sensação, você vai receber os estímulos externos, por isso um processo mais passivo. A percepção, por sua vez, é a consciência daquilo que eu estou recebendo. Então, pela sensação, eu posso sentir algo gelado tocando em mim. A princípio, apenas a sensação. Quando eu olho, ou quando eu sinto o cheiro, ou quando eu percebo esse estímulo que encostou na minha pele, eu consigo nomear, eu consigo interpretar, eu consigo tornar consciente aquilo que eu estou sentindo. De repente, pode ser alguém encostando algo gelado em você, uma pedra de gelo, um recipiente que acabou de sair da geladeira, enfim, qualquer coisa que esteja numa temperatura mais baixa, ok? Então, nesse exemplo, nós vamos utilizar dois processos que aparentemente ocorrem de forma simultânea, porque é tudo muito rápido mesmo. Porém, primeiro nós vamos sentir e depois nós iremos fazer essa interpretação, essa percepção. Estamos falando da capacidade de interagirmos com o ambiente por meio da sensação e da interpretação, do significado que nós damos para aquela experiência ou da consciência que nós vamos ter a partir dos estímulos que nós estamos recebendo. Um dos elementos básicos da sensopercepção é a imagem. Como eu dei o exemplo para vocês, muitas vezes algo encostou, você automaticamente vai olhar para você conseguir interpretar e perceber esse estímulo que está chegando para você. Esse elemento básico, no caso a imagem, ele precisa ter alguns elementos, né? Essa imagem, por exemplo, é uma imagem que eu observo um certo movimento, ela tem cor, ela tem forma, é uma imagem completa. Então, quando eu mostro, por exemplo, esse estímulo aqui para vocês, né? Vocês conseguem perceber um estímulo específico, tá? Você já deu um nome para esse estímulo. E aí, por que você deu um nome? Porque esse estímulo, ele tem, né, um determinado formato, algumas características que você já consegue perceber e dizer, não, isso aqui é um mouse, né? Então, você já consegue, pelo formato dessa imagem, pela corporeidade dessa imagem, nem sempre pela cor, porque você pode ter várias cores, mas aqui pelo formato, né, pela completude da imagem, você consegue nomear o que é isso aqui para mim, ok? Da mesma forma, qualquer objeto que eu apresente para você, que faz parte da sua vivência, que você sabe nomear, você vai bater o olho, você vai perceber aquela imagem como um todo e você vai conseguir me dizer que objeto é aquele que eu estou te mostrando, ok? Você usou a sensação, porque você utilizou um órgão sensorial, ou seja, o visual, você conseguiu ver e depois veio a percepção daquilo. Você construiu um conceito sobre determinado objeto que eu apresentei a você. Da mesma forma, se eu mostro um pedaço de um objeto para você, e eu mostro para você dessa forma, você pode levar alguns segundos, tentar interpretar,
perceber a cor do objeto, mas não descrever completamente que objeto seja esse, ok? Eu estou mostrando um ângulo da imagem para você. Se eu viro esse objeto e faço esse movimento, ok? Você já deu um novo significado para esse objeto. Você sabe que é um objeto que ele tem um certo movimento, você já consegue interpretar para que serve ou de que forma eu posso estar utilizando esse objeto, ok? É um objeto que tem agora para vocês uma imagem mais completa, mais nítida. Essa imagem tem cor, essa imagem tem forma, essa imagem tem movimento. Então, a partir desse movimento também, eu já consigo descrever de que forma eu posso utilizar esse objeto, certo? Então, essa imagem, para a gente identificar, ela precisa ter essas características, ou não necessariamente todas essas características, mas a partir dessas características de nitidez, de completude, de forma dessa imagem, eu já consigo ali dar um significado, ter uma percepção diferente sobre aquele determinado objeto. Dito isso, eu gostaria também de trazer para vocês dois tipos de alterações da sensopercepção que podemos encontrar ali em quadros de rebaixamento de consciência, em quadro de alguns transtornos como esquizofrenia, o transtorno bipolar. Então, é muito importante que vocês conheçam o conceito de sensopercepção para que vocês possam entender os conceitos de alterações da sensopercepção. Uma delas que eu gostaria de destacar com vocês é a ilusão e a segunda, a alucinação. Qual a diferença entre ilusão e alucinação? As ilusões, normalmente você vai receber o estímulo e você vai ter uma percepção alterada ou deformada desse determinado estímulo que você está recebendo. Porém, o estímulo está presente, ok? Então, eu posso apresentar o mesmo mouse para vocês, só que na ilusão vocês teriam uma alteração dessa imagem que vocês estão recebendo, né? Você pode ver esse mouse e se você estivesse num processo de ilusão, você poderia ter a ilusão de que é um rato que eu estou segurando aqui. Esse rato, ele está andando, eu estou segurando ele está se movimentando e querendo sair da minha mão, mas é um ratinho que está aqui na minha mão, tá? Isso seria um exemplo de ilusão. Já na alucinação, o estímulo, ele está completamente ausente. A pessoa, ela pode te mostrar algo passando ali na parede, o bichinho andando pela parede, você está do lado, você vai olhar e você não vai ver nenhum estímulo presente, ok? Eu já presenciei os dois tipos de situação. Já vi uma situação de ilusão, onde o paciente estava deitado, estava internado, ele olhava para aquela luz que ficava no ar-condicionado, então geralmente fica a temperatura. Ele olhava para aquela temperatura, para aquela luz e dizia que tinha vários números caminhando e passeando ali enquanto ele olhava para a temperatura do ar-condicionado. Ok? Isso é uma ilusão. Por quê? Porque existia realmente uma luz que estava vindo desse ar-condicionado. Existia um número escrito, mas os números não estavam andando, os números não estavam passeando. Porém, na percepção do paciente, esses números estavam caminhando, estavam passeando ali pelo ar-condicionado. No segundo exemplo, o que poderia acontecer? A pessoa poderia olhar em direção a esse ar-condicionado e, além do ar-condicionado, ela perceber bichos andando ali pela parede. Então, tô vendo o ar-condicionado, mas abaixo desse ar-condicionado, por exemplo, tem alguns bichos andando e você olha e você não percebe nada. Não tem uma imagem, não tem uma pintura de determinado bicho, não tem nada. A parede está branca e ele pode perceber, ter essa sensação, essa percepção de que tem alguns bichinhos andando. Isso já seria uma alucinação visual. Para as alucinações, nós temos diversos tipos de alucinações. Elas podem acontecer em todos os estímulos sensoriais. O paciente pode apresentar uma alucinação tanto visual, como eu já dei vários exemplos, como a alucinação auditiva, a alucinação tátil, né, de ter a sensação de que bichinhos estão andando pelo corpo, tá? Ter a sensação de sentir o gosto de determinado alimento ruim, podre, cheirando
com a alucinação também olfativa, com o cheiro daquele alimento que é podre, porque a alucinação gustativa e olfativa, elas estão muito próximas. Então, ele pode ter esses tipos de alucinações. As que a gente percebe com mais frequência são as alucinações auditivas e as alucinações visuais também. Eu lembro de uma situação que eu estava atendendo na ala psicossocial. Eu sentei para atender o paciente e ele me pediu 1 minuto. Um paciente com um quadro de esquizofrenia, ele me pediu 1 minuto, eu dei 1 minuto e aí ele parou e falou assim: espera que eu estou ouvindo o que eles têm a dizer sobre você. Preciso saber se eu posso confiar ou não em você. E aí eu respeitei, tudo bem, eu espero. Esperei o paciente, ele olhou para o lado, né, demonstrou que estava ouvindo e em seguida voltou para conversar comigo. Então, ele estava claramente ali tendo uma alucinação auditiva. Ele estava ouvindo, ele estava interpretando o que essas vozes estavam dizendo para ele. Já presenciei também situações do paciente estar tendo uma alucinação visual. Então, de muitas vezes estar conversando comigo e falar: olha, você tá vendo ali? Você tá vendo aquela pessoa, aquele personagem? E dava toda a característica de como a pessoa é. Você olhava e você não via nada. Muitas vezes até desenhavam também o que eles estavam vendo, a forma como eles estavam observando. Eu pedia para eles desenharem para eu ver e ter uma noção de qual era o conteúdo dessa alucinação, certo? Então, trouxe para vocês hoje 2 exemplos de alterações da sensopercepção, que são as ilusões e as alucinações. E aí, ressaltando que essas alterações, elas podem estar presentes em alguns quadros, como a esquizofrenia, a mania, em quadros graves de depressão, em casos de demência, tá? Então, é muito importante que vocês leiam também depois, mais a fundo, o capítulo de alterações da sensopercepção do livro que eu indiquei, de Paulo Dalgalarrondo, para que vocês possam ter uma maior familiaridade com esses conceitos, porque de fato são muitos conceitos dentro da psicopatologia. E o meu objetivo aqui com vocês é trazer isso de forma mais simples, mais objetiva. Mas não deixem de consultar o material. Vai ser de grande importância para o conhecimento de vocês, para a formação ou, se você já é profissional, para a sua prática profissional. De maneira geral, a sensopercepção é um conceito muito amplo, mas que tem a ver com a experiência de cada indivíduo. Existem outras situações em que pode haver o rebaixamento dessa sensopercepção. Inclusive, nós podemos ter, em um momento ou outro, algum rebaixamento dessa sensopercepção, né? Que muitas vezes pode estar sendo afetada, às vezes, por um cansaço, né? Por um trabalho exaustivo, pela dificuldade, às vezes, de repousar corretamente, de dormir certinho, ou por alguns estados afetivos. Quem nunca esteve em situações de muita ansiedade, onde estava esperando por alguém, e aí teve a sensação de que ouviu o nome daquela pessoa, de que ouviu aquela pessoa chamando por ela, ou a sensação de que viu uma pessoa porque passou alguém parecido e aí ela estava ansiosa, querendo ver, ou estava preocupada, ou estava muito aflita com algum conteúdo relacionado a uma outra pessoa e aí viu alguém passando que era muito parecido e teve a sensação de que era a pessoa. Essas pequenas alterações nós podemos ter sim no dia a dia, ok? Mas nem sempre isso vai configurar como algo patológico. Lembrando que sempre que nós estudamos psicopatologia, nós vamos perceber que as experiências, elas fazem parte da vivência humana. O que vai diferenciar é a intensidade com que eu sinto isso, tá? O prejuízo que isso causa na minha vida, ok? E o quanto que isso se repete, qual é a frequência disso. Então, é muito importante que nós saibamos que essas experiências são experiências comuns do nosso dia a dia, porém, a gravidade dessas experiências, a dificuldade que nós vamos ter diante dessas experiências é o que vai diferenciar na hora de nós fazermos uma avaliação, chegarmos a uma conclusão, fecharmos qualquer diagnóstico. Eu espero ter ajudado vocês. Se esse conteúdo te ajudou, esclareceu bem a diferença entre alucinação e ilusão, deixa aqui o seu comentário e não esqueça de compartilhar com aquele amigo que precisa desse conteúdo de forma mais simples, mais fácil. E não deixe de se inscrever aqui no canal para você acompanhar os próximos vídeos que eu estarei postando. Um grande beijo e até a próxima!